Pronto, então aqui em cima temos o dashboard Data Studio. Quando vocês entram dentro do Data Studio, aquilo que vos aparece inicialmente são estes modelos ou templates que são fornecidos pelo Google e que vocês podem, obviamente, utilizar para começarem o vosso relatório quando às vezes não sabem por onde começar. Porque eu tenho a ideia de que, mais do que nós fazermos a parte técnica de montar e aquilo que eu vou fazer aqui hoje, o mais difícil, aquilo com que perco mais tempo, normalmente é perceber o que é que eu quero ver e o que é que eu quero colocar no meu relatório. E, portanto, às vezes pode ser bastante útil vocês usarem aqui alguns modelos, têm algum para Search Console também, têm um aqui para o Google Ads, aqui, outro para o YouTube, se vocês usarem, e podem começar. Nós, neste caso, vamos começar aqui pelo relatório em branco. Aqui em baixo, temos então os relatórios, neste caso tem aqui os dois que eu criei, mas apareceriam aqui tanto aqueles que eu criei como aqueles que foram então partilhados comigo, porque nós depois podemos partilhá-los com os nossos colegas ou com os nossos chefia. Também podemos aqui pôr os partilhados e filtrar, é igual. E aqui em cima temos então os relatórios e depois as origens de dados. Uma origem de dados é exatamente aquilo que o nome indica, portanto é uma ligação que nós fazemos a uma origem, portanto a um Google Analytics, a um Google Sheets, etc. Já vamos ver as várias opções e que nos traz dados para depois nós pormos no nosso relatório. Porque o Data Studio não cria os dados, ok? Portanto, ele vai sempre buscá-los a algum tipo de fonte. E depois aqui o explorador é uma nova funcionalidade de visualização de relatórios que o Data Studio acrescentou aqui há relativamente pouco tempo e que vocês depois também podem explorar. Hoje não vamos explorar porque também não temos tempo. Vamos então começar aqui com um relatório em branco. Temos então aqui, a primeira coisa que ele me pede é para nós fazermos uma ligação a uma origem de dados. E aqui nós conseguimos ver que temos, primeiro que tudo, as origens de dados, os conectores do próprio Google, e estes são todos gratuitos. Vocês têm aqui o Analytics, têm aqui o Search Console, têm também o Google Ads, se estiverem a utilizar, as sheets que nós vamos utilizar também hoje. Podem ainda carregar diretamente qualquer fecheiro CSV que tenham, por exemplo, e também podem ligar-se ao vosso servidor através da SQL, se for o caso, e aqui todas as outras opções do Google. Estes aqui são todos gratuitos, também tem aqui o YouTube. Depois aqui embaixo estes Partner Connectors, ligam-se a muitas outras coisas, há um sem fim de opções, a maior parte deles são conectores pagos, que vocês depois vão ter que pagar a esta entidade externa, mas tem aqui ligações ao MailChimp, ligações ao Facebook Ads, ligações a tudo o que vocês possam imaginar já existem. E vocês podem então ligar-se aqui e terão que pagar na maior parte deles, mas podem sempre experimentar, há sempre um trial inicial e se fizer sentido depois para vocês, então fazerem a subscrição. Vou começar então por nos ligarmos ao Google Analytics, que vai ser aquilo que vamos mais utilizar hoje. E eu vou escolher aqui a conta de demo do Google, que ele nos oferece. Tenho que escolher aqui a conta, depois a propriedade e depois a vista, exatamente igual, porque cada origem de dados, cada conexão que nós fazemos, é uma vista individual do Google Analytics. Vou então fazer aqui para adicionar ao meu relatório. Tenho que voltar a confirmar. E ele automaticamente criou-me aqui uma tabela porque achou que era o que fazia sentido para nós, mas nós entretanto já vamos apagar e fazer o que queremos. Aqui em relação ao nosso menu do Google Data Studio. Aqui temos várias coisas. Na página, que eu queria ver com vocês, né? Aqui na página nós temos que escolher, por um lado, o tema, pré-definido vem este tema, mas nós podemos escolher qualquer um dos outros, e pode ser agora ou pode ser a qualquer momento do relatório que ele vai aplicar estes estilos em todos os nossos elementos. Eu vou, por exemplo, colocar este aqui, o laranjinha. Vocês também podem aqui na personalização criar o vosso próprio tema e pôr, por exemplo, aqui as cores da vossa marca nesta paleta. E depois tudo é aplicado em todos os elementos do vosso relatório. E depois aqui no esquema é que nós decidimos o tamanho por exemplo, desta tela, etc. E eu gosto sempre de colocar aqui o tamanho no ecrã 16:9 em modo de paisagem, porque sinto que é o que funciona melhor quando eu depois tenho tanto que ver aqui no nosso ecrã, porque fica com o tamanho mais proporcional ao ecrã, como também para fazer, por exemplo, projeção, ok? Normalmente funciona melhor assim, porque normalmente nós ligamos a uma televisão ou assim, e com este formato as coisas não ficam tão escondidas e consigo fazer bem. Isto são as duas coisas que eu faço sempre antes de começar um relatório, mudar então o tamanho da página e escolher o tema que vou utilizar. Sendo que o tema
podemos escolher a qualquer momento sem problema. O tamanho da página é que depois vai alterar o posicionamento dos nossos elementos e pode algum ficar fora e depois dar-nos mais trabalho se tivermos que editar no futuro. Aqui em cima temos então o nosso menu que mais vamos utilizar. Temos aqui as questões normais e depois temos aqui os nossos tipos de gráficos, ok? Temos então as tabelas, temos vários tipos de tabelas com comparação, vocês depois podem explorar cada uma delas. Temos também aqui métricas, portanto números que aparecem assim de forma isolada, se nós queremos mostrar, por exemplo, só sessões, também vamos utilizar este. Intervalos temporais, com um gráfico que vai então evoluindo. Temos o gráfico de barras circulares, mapas, combinações de gráficos de barras com gráficos de linhas, temos áreas, expressões, pronto, acho que temos aqui praticamente todo o tipo de gráficos que vocês possam precisar para um relatório. E depois aqui ao lado temos alguns elementos que também ainda estão em beta, que são outro tipo de gráficos mais elaborados, mas isto ainda está em beta, portanto se forem experimentar tenham isso em atenção. E depois aqui temos o nosso filtro de data. Isto é um filtro que, ao colocar, eu vou colocar aqui já um filtro no meu cantinho superior direito. Ao colocarmos então o filtro de data, ele vai aplicar este intervalo de datas que nós selecionarmos aqui a todos os elementos desta página por defeito, a não ser que nós indiquemos em contrário no próprio elemento, ele vai aplicar este intervalo de datas a todos os elementos. Eu normalmente coloco aqui ou este mês, acho que eu mais uso costuma ser este mês, ou então eu aqui neste caso, como nós estamos a pensar mais em SEO, vou utilizar a métrica dos últimos 30 dias, porque é o mais comum de nós vermos, tanto na Search Console como no Analytics. E, portanto, vou deixar aqui os últimos 30 dias e este intervalo é automaticamente ajustado, portanto, atualizado diariamente. Se vocês virem aqui e abrirem o relatório amanhã, ele vai estar com o intervalo dos últimos 30 dias atualizado. Se mandarem isto a alguém, também vai estar a data atualizada. Depois temos aqui o filtro do controle de dados. E este eu não vou utilizar no nosso relatório, mas o que ele faz é, por exemplo, se vocês tiverem vários projetos que querem o mesmo relatório para vários projetos, desta forma podem escolher, eu vou-vos só mostrar, podem escolher qual é a conta do Google Analytics à vista para a qual querem ver. E não precisam de ter vários relatórios para o mesmo projeto, podem ter apenas um relatório e depois mudam aqui qual é a vista da Analytics que querem analisar e o relatório automaticamente passa para essa vista. Têm aqui todos os conectores do Google, portanto também serve para o YouTube, para o Google Ads, etc. Vou apagá-lo porque nós não o vamos utilizar hoje. Depois temos aqui também o filtro do controle de dados. Desculpem, o filtro do controle de filtros. Aqui nós vamos utilizá-lo noutra página, não nesta, mas basicamente permite-nos nós filtrarmos por qualquer dimensão do nosso relatório. Por exemplo, se queremos ver só para um país, podemos fazer aqui um filtro por país e depois quando estamos a ver o relatório podemos então escolher ver todos os dados em todos os elementos apenas e só para esse país. Portanto, este filtro também se aplica igual ao da data a todos os elementos da página. Depois, aqui o incorporar URL serve para nós fazermos uma incorporação, por exemplo, de um vídeo de YouTube ou mesmo de um documento da Drive e ele vai aparecer aqui no espaço que nós destinarmos. Aqui podemos então adicionar uma imagem e eu vou adicionar aqui uma imagem para pôr a marca do nosso relatório, por exemplo. E vou colocar aqui o logotipo da flag no canto superior esquerdo. Okay? Pronto, portanto, marcava logo aqui sobre o que era este relatório. E depois aqui ao lado temos também o texto e eu vou utilizar este elemento do texto para criar então aqui um título. E vou escrever, por exemplo, vista geral, relatório de SEO. Sempre que vocês estão com algum elemento selecionado, este menu aqui da lateral direita altera-se para ser o menu desse elemento. Neste caso, alterou-se para as propriedades de texto. Eu vou dizer que quero isto a bold. Vou dizer, por exemplo, que quero este aqui de cima um bocadinho maior e assim num laranjinha mais estilo flag. Pronto. E ficamos ali então com o nosso elemento de texto. Para além disso, vocês têm depois aqui linhas e formas. Nada de especial, coisas que vocês podem utilizar para criar o vosso relatório e para o colocarem mais bonito. Vamos então aqui criar a nossa vista geral
e eu vou apagar esta tabela porque não é o que me interessa. Aquilo que eu quero inicialmente ver e que eu costumo gostar de ver é a evolução dos utilizadores e das sessões ao longo dos últimos 30 dias. E então vou adicionar um gráfico, adicionar um intervalo temporal. Escolho aqui, portanto temos que desenhar qual é o tamanho que queremos para o nosso gráfico. Eu vou pôr, por exemplo, assim. E vou aqui decidir que quero, então, aqui aparece-me logo qual é a minha origem de dados que está selecionada, e se nós quisermos trocar, vimos aqui e trocamos. A dimensão, que neste caso é o que aparece em baixo, então é a data, e depois aqui na métrica eu quero utilizadores e sessões. Como isto é o Analytics, nós temos aqui um sem fim de métricas e dimensões disponíveis, e portanto eu vou sempre usar aqui a pesquisa. Isto diz sempre respeito à origem de dados que nós temos aqui conectada. Portanto, eu vou escrever utilizadores e arrasto para aqui a métrica que quero e vou escrever também sessões e arrasto para aqui a segunda métrica. Neste momento ele está-me então a mostrar todos os utilizadores e sessões dos últimos 30 dias, ok? Portanto, está-me a mostrar do site todo, não só do tráfego de SEO, que é o que nós queremos. E por isso nós temos que acrescentar aqui um filtro. Se andarmos aqui um bocadinho para baixo, temos então aqui a questão dos filtros. E podemos acrescentar ou um segmento do nosso Google Analytics, se já os tivermos definidos no nosso Google Analytics, algum tipo de segmento que possamos usar aqui, podemos ir buscá-lo. Ou então criamos aqui um filtro nosso e vamos aqui adicionar um filtro. E eu vou dizer que isto é o filtro para o tráfego orgânico. E neste caso vou utilizar o agrupamento de canais do Google Analytics. Portanto, Default Channel Grouping igual a, e vou escrever aqui Organic Search. Guardo. E ele então aplicou este filtro aqui no nosso gráfico e agora já estou sim a ver utilizadores de sessões vindos apenas de tráfego orgânico. Este filtro fica global para todo o relatório, portanto ele vai ficar aqui disponível para ser aplicado a qualquer elemento e se nós o editarmos dentro deste elemento, estamos a editá-lo para todos os elementos onde ele esteja aplicado. Portanto tenham sempre isso em atenção, que ele não é deste gráfico, ok? Ele é um filtro global, quando nós editamos, estamos a editar para todos os elementos em que ele esteja então aplicado. Então temos aqui a nossa evolução como queríamos. Outra coisa que normalmente nós queremos saber é o aglomerado, não é, destes utilizadores destas sessões para este período temporal. E então vou adicionar aqui uma métrica. Ok? Portanto, este valor assim aqui. Vou colocá-lo aqui em cima. E aqui vou dizer que quero então os utilizadores, está correto. O intervalo de datas, já há bocado não vos mostrei isto, mas aqui o intervalo de datas automático significa então que é afetado por este selecionador de intervalo temporal. Se nós puséssemos personalizado, íamos então definir um intervalo temporal só para esta métrica, que não ia ser então afetada por aquele dali de cima. E depois aqui podemos ainda escolher se queremos comparar, e neste caso eu quero comparar com o período anterior, para saber se o meu número de utilizadores está a aumentar ou a diminuir. Mais uma vez, ele está só e apenas com as sessões totais e eu vou aqui acrescentar o filtro, ele já está criado, portanto, tráfego orgânico. E ele vai aplicar o filtro e mostra os utilizadores para o tráfego orgânico em si. Agora, eu queria pôr aqui também as sessões, o tempo médio da sessão e a nossa taxa de rejeição, que são algumas métricas que eu gosto de olhar quando estou a pensar em termos de SEO. E o que eu vou fazer é Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Portanto, copiar e colar esta métrica e depois é só alterarmos aqui para, por exemplo, sessões. Volto a copiar e colar e ponho aqui o tempo médio da sessão, por exemplo. Já outra coisa. Duração média da sessão, está à procura pelo nome errado. E depois vou copiar aqui mais uma vez e vou dizer que quero aqui também a taxa de rejeição.
Pronto, como eu estive a copiar, eles têm já todos a comparação com o período anterior e o filtro do tráfego orgânico. Se quisermos organizar isto, eu vou então selecionar todos estes elementos, portanto eu clico, arrasto, selecionei todos e faço distribuir horizontalmente e ele vai aqui à partida colocá-los mais bonitinhos, só que aquela ali não dá, pronto, assim. Este tem que estar na pontinha para ficar, desculpa, para ficar mais bonito, por causa do nome. Ok. Pronto, teríamos então aqui um grande overview já do que se está a passar no nosso site em termos das principais métricas que nós sabemos que afetam SEO. Para além disto, há outra coisa que eu gosto sempre de ver, que é o tipo de utilizador. Portanto, se são utilizadores que estão a retornar ao nosso site ou se são utilizadores que estão a chegar de novo. Por isso, eu vou aqui ajustar o tamanho. Vocês a qualquer momento podem ajustar o tamanho de todos os elementos, a posição, tudo o que vocês quiserem. E vou adicionar aqui um gráfico circular. Por exemplo, assim. E aqui vou pôr, então, como dimensão, o tipo de utilizador. Fica então com os novos e com os que estão a regressar, as sessões de cada um. Podemos escolher aqui utilizadores, se acharmos que faz mais sentido. Isto depois tem tudo a ver com aquilo que vocês olham mais. E não esquecermos nunca de colocar aqui o filtro, porque o que nós estamos a ver é então tráfego orgânico, por isso convém colocarmos aqui o filtro para termos o gráfico também com este filtro. Pronto, temos a nossa página concluída e se clicarmos aqui neste botão de ver, conseguimos então ver aquilo que alguém, ou nós, ou outra pessoa estaria a ver se estivesse a analisar este relatório. Aqui em cima pode então escolher o período temporal e, por exemplo, se a pessoa não quiser os últimos 30 dias, quiser só hoje e aplicar, todos estes elementos vão então espelhar isso, vão espelhar só os dados de hoje. Portanto, também temos esta vantagem de que quando estamos a passar isto a outra pessoa, não nos vai estar a pedir, ok, mas eu agora queria ver só aquela semana, ou agora queria ver só aquele mês. A pessoa pode fazer então esse ajuste ela própria e ver o que quer. E depois conseguimos também clicar em cima e ver os números exatos aqui nas percentagens, passar por cima, assim como aqui no gráfico também podemos clicar assim, portanto passar o rato por cima e ir vendo os gráficos e as coisas mais corretas daqui. Pronto, o que é que vamos fazer agora? Vamos duplicar esta página. Portanto, nós temos aqui esta página, eu vou adicionar uma segunda página e ela ficaria em branco. E por isso, eu não gosto de adicionar, eu gosto sempre de duplicar, porque dessa forma, o que é que eu faço? Trago atrás de mim, vou duplicar a página 1, trago atrás de mim todos os elementos. Mesmo que nós não queiramos isto, o logotipo, o título e aqui o picker da data vem sempre atrás de mim e ficam sempre no mesmo lugar, já estão ali colocados e eu não me chateio mais com isso. Para além disso, nós podemos depois aqui dar nomes às nossas páginas. Por exemplo, a página 1 é a nossa vista geral, por isso eu vou alterar o nome e vou dizer que isto é do Google Analytics, a vista geral. E ela fica ali com aquele nome que depois fica visível tanto para nós como para quem está a analisar então um relatório. Aqui no segundo, podemos ver, por exemplo, exatamente a mesma coisa, mas agora queríamos ver por páginas, porque queremos saber quais é que são as páginas que estão a receber mais tráfego orgânico. Então aqui, esta tabela, em vez de ser uma tabela, eu quero que ela se transforme numa, ou melhor, em vez de ser um gráfico, eu quero que ela se transforme numa tabela, assim é que é. Selecionei a tabela. Aqui em cima vou então dizer que ela está aqui no gráfico de intervalo temporal e eu quero que ela se transforme numa tabela. E ele manteve-me exatamente a mesma coisa, mas não é isto que eu quero. Portanto, não me interessa aqui a data, em termos de dimensão agora, interessa-me a página de destino, por exemplo. E vou arrastar para aqui a página de destino. E vou ficar então na dimensão com as páginas de destino e depois aqui os utilizadores e as sessões. E eu queria também ver a taxa de rejeição de cada página e o tempo médio na página, por exemplo. Adiciono aqui as minhas métricas todas, elas vão aqui aparecer e estão assim um bocadinho atabalhoadas. Se nós clicarmos duas vezes nestas linhas do meio,
ele faz o ajuste automático da largura das colunas e, portanto, fica mais bonito. Eu vou ainda apagar esta rodinha, porque nós não precisamos aqui deste gráfico circular, e vou fazer crescer a nossa tabela. Porquê? Porque eu queria acrescentar aqui, para cada uma destas colunas, a comparação com o período anterior, exatamente como temos aqui em cima. E então, seleciono a tabela, ele ajusta-me aqui o menu, e eu venho aqui um bocadinho abaixo e tenho aqui a comparação. E vou então dizer que quero a comparação com o período anterior. Vocês podem pedir também o ano anterior, por exemplo, que é uma coisa muito usada. Okay? Sim, Micael, é verdade. Podemos colocar os elementos ao nível do relatório. É verdade. E depois eles vêm atrás de nós e se nós selecionarmos a data, eu ia comentar isso no final. Se nós quisermos que a data não seja ao nível da página, mas ao nível do relatório, temos que fazer com que este elemento seja do tipo do relatório todo e não só desta página. Isto depois deixa ao vosso critério para o que vocês acharem que faz mais sentido para o vosso dia a dia e para a vossa gestão do dia a dia. Por vezes eu tenho páginas que quero que tenham intervalos temporais diferentes e, portanto, normalmente não coloco o picker da data como um elemento do relatório. Mas sim, obrigada, Micael, bom input. Pronto, aqui fiquei então com esta página e com as comparações com o período anterior. Vou só ajustar a largura e vou ainda confirmar que tenho aqui o meu filtro do tráfego orgânico e depois dizer que eu não quero ordenar isto pela página de destino, portanto eu não quero isto por ordem alfabética, eu quero pelo número de sessões que cada página tem, por exemplo, porque me faz mais sentido que tenha então esta ordenação pelas sessões. Outra coisa que vocês têm que ter em atenção é o tamanho das linhas. Portanto, esta tabela tem automaticamente 100 linhas. E o que é que acontece? Eu vou aqui simular o ver. Quando nós estamos aqui, vamos ficar com um scroll, ok? Se vocês não quiserem isto, têm que limitar o número de linhas que cada tabela tem e depois avançam aqui para a segunda página. Eu vou editar e vou dizer, por exemplo, porque isto às vezes, se forem muitas linhas, pode também demorar um bocadinho mais a carregar o relatório, e vou dizer que cada página tem então 20 linhas, portanto, linhas por página 20, vou ainda fazer aqui crescer até às 15, pronto, ficamos com um bocadinho de scroll, e depois a seguir a isso, temos o que passar para a página seguinte, para vermos mais. Vou na mesma deixar aqui estes, vou só mudar aqui isto para páginas, por exemplo, e temos isto concluído. Vou também alterar aqui o nome. Ui, desculpa. E fica então concluído estas duas páginas. Eu também costumo fazer outras páginas com tráfego de referência, com tráfego direto. Eu agora vou avançar para a Search Console. Se depois tivermos tempo, eu posso simular como é que fazemos isso, por causa a única diferença seria ter para além dos elementos da página, temos o filtro diferente. Eu vou só avançar para a Search Console, porque eu quero garantir que nós temos tempo de ver tanto a Search Console como o Google Sheets, para vocês terem os vários exemplos de conectores que uso, antes de estarmos aqui sempre a repetir. Vou então duplicar outra vez esta página. E vou aqui colocar então uma ligação à minha Search Console. O que é que eu vou fazer? Aqui podemos ter isto de duas formas. Ou aqui nesta origem de dados eu vou dizer que quero uma nova, ou então podemos sempre vir aqui aos recursos, gerir a origem de dados e adicionamos aqui uma nova. Eu vou então escolher aqui a Search Console. Vou escolher uma conta e vocês aqui têm as impressões do site e as impressões por URL. Têm métricas um bocadinho distintas, vocês têm que saber o que é que faz mais sentido para vocês. As impressões por URL têm mais a ver com quando nós estamos dentro da Search Console e fazemos, por exemplo, o filtro pela página para sabermos quais são as páginas que estão a ter mais cliques, mais impressões e assim. Do site são aquelas métricas mais globais do site que tanto vem mais aglomerado. Eu vou escolher do site, porque para o que nós queremos faz mais sentido. E vou então adicionar aqui ao relatório. E então aqui a minha tabela, eu vou trocar aqui para a minha Search Console. Desculpem, está-me a aparecer aqui também as outras
não estão ainda adicionadas, por isso é que ele me está a pedir. Ok? Pronto. E então aqui na dimensão eu vou dizer que quero, portanto aparece-me só, vocês viram que isto diminuiu muito porque isto são os campos disponíveis para esta origem de dados. Vou selecionar aqui então a query e aqui em baixo eu quero cliques, impressões, pode ser, e a posição média. Porquê é que isto está a dar erro? Porque esta tabela já estava criada e tem aqui em baixo o filtro do tráfego orgânico aplicado que não faz sentido nesta origem de dados e por isso ele dá-me um erro. Eu vou apagá-lo. Portanto, sempre que vos der erros, vejam se não tem nenhum filtro aplicado, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Porque normalmente duplicamos os elementos e esquecemos que aquilo tinha então o filtro aplicado. Fiquei então com os cliques, as impressões e a posição média, a comparação com o período anterior. Tenho aqui as minhas queries e está tudo ok, já consigo perceber qual é que traz mais impressões para o meu site. Vocês depois podem escolher, não está a aparecer o meu ecrã na totalidade. O que é que vocês não estão a conseguir ver? André, podes ajudar-me? Se eu encolher assim, vocês já veem? Assim? Ok, pronto. Bom, mais ou menos. Vou pôr um bocadinho mais pequeno ainda então. Desculpem, estava aqui a tentar ajustar. Está tudo pronto? Ok, bom. Então, estava-vos a mostrar, temos aqui isto, perdi-me um bocadinho, estava a mostrar o filtro, o que é que eu ia vos dizer agora? Pronto, e temos isto, está ordenado por impressões. Podemos ordenar por impressões, por cliques, pela nossa posição, o que quisermos. Vou agora aqui em cima, então, trocar as nossas métricas exatamente igual que trocamos aqui no gráfico. Vou selecionar todas, porque posso trocar a origem de dados a todas de uma só vez. Claro que elas ficaram a dar erro porque deixou de fazer sentido, ok? Porque tem ali o filtro em baixo aplicado. Podemos ficar aqui com cliques, aqui com impressões, aqui com a posição média. Eu só apagar o filtro e aquele já fica a funcionar. Pronto, e ficamos também com as nossas métricas em cima, aquelas que fazem mais sentido para o nosso site. Aqui podemos, por exemplo, vamos imaginar que este site trabalha então vários países, podemos então adicionar aqueles filtros de métrica que eu vos tinha falado no início. Eu vou adicionar aqui um e vou colocar aqui que o que eu quero selecionar é o país. Portanto, ele ficou automaticamente com a origem de dados que nós estávamos a trabalhar. Pus aqui na dimensão o país e depois aqui esta métrica serve para organizar os valores no nosso dropdown. Eu vou-vos mostrar. Quando nós estamos a utilizar o relatório, eles ficam por uma certa forma, e neste caso, ele está organizado pela CTR do site. Vocês escolhem qual é a métrica que faz mais sentido para vocês. Neste caso, por exemplo, não é CTR para mim, é as impressões. Portanto, para que país é que eu estou a conseguir a ter mais impressões para o meu site. E então, aqui depois, nós temos o filtro e podemos ou selecionar alguns países, por exemplo, não quero saber do Chile nem do Peru, e vai mostrar todos os dados menos para estes dois. Podemos ainda desselecionar todos aqui em cima e depois selecionar, imagina, só 2 ou 3 que queremos, 3 principais. Ou ainda, que estão a ver aqui que diz sempre só, se nós quisermos ver os dados para apenas um dos países, basta clicarmos aqui em só, que ele vai automaticamente desselecionar tudo e selecionar só este que nós queremos ver e mostrar-me então os dados só para este que nós queremos ver. Ele está assim um bocadinho lento às vezes a carregar. Se ficar muito lento, às vezes temos que fazer refresh à página. Pronto, ainda é um problema que ele tem. E aqui vou só mudar o nome, então, para, por exemplo, queries de pesquisa. Pronto, ficávamos aqui. Vocês depois podiam fazer outro tipo de relatórios vindo da Search Console, sendo que ao nível do site são estas as opções que vocês tenham. Portanto, também temos a categoria do dispositivo, por exemplo, ou o Google Property para se vocês quiserem saber se o tráfego vem de Search, de News, de Images, por exemplo, também é uma opção que vocês têm aqui. Vou alterar outra vez aqui o nome, só para ficar direitinho.
E agora queria-vos mostrar então a ligação ao Google Sheets e a combinação de dados, porque uma coisa boa que nós conseguimos fazer no Data Studio é combinarmos os dados que vêm de duas fontes distintas, desde que tenhamos um dado em comum para as duas, conseguimos combinar dados de duas fontes distintas e mostrá-los no mesmo relatório, sem eles terem que estar no relatório então disponíveis no mesma fonte, ok? Vou então voltar a duplicar aqui a minha página. E vou ligar aqui então ao nosso Google Analytics, portanto vou voltar a pôr aqui que quero que esta origem de dados seja então o Google Analytics e eu estou a usar a conta de Google Analytics que é um e-commerce, ok? Portanto aqui o que eu vou simular é o que nós estamos a conseguir ganhar em termos de receita de vendas destes produtos vindas de tráfego orgânico, qual é que é o custo do produto em si e qual é que é o lucro. É isto que eu vou aqui simular. No entanto, vocês, se estiverem a trabalhar exclusivamente SEO, se forem um publishing, por exemplo, podemos aqui ver a nossa receita da AdSense. Se tivermos o AdSense ligado ao nosso Google Analytics, conseguimos ter de lá, então, a nossa receita por página, por exemplo, e depois podemos saber qual é que é o custo de redação ou de produção daquele conteúdo e conseguimos então ver se ele está a ser ou não rentável. Eu vou aqui simular com isto que é um e-commerce, mas isto é facilmente aplicável a outros cenários. Então eu vou escolher aqui produto como dimensão e como métrica eu vou colocar a receita do produto, portanto o dinheiro que se fez com este produto. Vou apagar as outras métricas, vou aqui dizer que não quero comparação, porque neste caso não me faz sentido. E vou ainda filtrar na mesma por tráfego orgânico, como tínhamos feito nas outras tabelas. E aqui podemos também ordenar pela receita, por exemplo. Então aqui fiquei com os produtos e com a receita dos produtos, vindo tráfego orgânico, o que é que tem? Vou então aqui mostrar-vos o meu Google Sheets. O que é que eu tenho aqui no Google Sheets? É muito simples. Neste caso tenho uma listagem de produtos e uma coluna com o custo. O que é que vocês têm que ter em atenção no Google Sheets? Ele não lê linhas, portanto, ok? Muitas vezes nós temos no Google Sheets deste lado o produto, ao contrário, não é? Portanto, se eu fizer assim, colar especial, colar às vezes nós temos assim, não é? Isto feito desta forma, em que temos o produto e o custo, portanto, o título do elemento está na linha. Se vocês fizerem isto, o Google Data Studio não vai reconhecer. Portanto, nós temos que ter o nome deste elemento em cada uma das colunas e depois o que faz parte então em baixo. E as datas também têm que estar de uma certa forma, portanto têm que experimentar. Se ele não tiver a conseguir ler bem, vejam o formato da data, que às vezes também é um problema que é bastante comum, o formato da data não estar passível de ser lido pelo Data Studio, então dá erro e não consegue ler nada. Eu aqui é muito simples, então, fiz esta tabelazinha, tenho o nome do produto e o custo do produto, que foi um random que fiz aqui para termos então aqui alguns dados. E vou então aqui aos nossos recursos, gerir origens de dados e acrescentar uma nova origem de dados. E vou escolher aqui o Google Sheets. E tenho aqui então o meu Google Sheets, portanto aqui aparecem todos os vossos Google Sheets porque ele está conectado à conta Google, ok? E depois se tivéssemos mais do que uma folha, elas também apareceriam aqui e nós teríamos que escolher qual é a folha. Vou então aqui adicionar. E depois, aqui na minha tabelazinha, vou escolher combinar dados. E aqui no combinar dados aparece-me então este menu, em que está aqui já a origem de dados que nós estávamos a utilizar na nossa tabela, o Google Analytics, e eu aqui vou acrescentar a outra, portanto escolho aqui o nosso Google Sheets, e ele automaticamente percebeu que a chave, portanto que o elemento que era comum ao Google Analytics e à minha Sheets era então esta do produto. Se fosse outro, ou se ele não conseguir identificar, vocês puxam para aqui, têm que puxar dos dois lados e ele faz sempre a chave linha a linha, portanto produto por produto, nós temos que lhe dizer como é que ele pode fazer então um match dos dados. Aqui temos a receita e aqui eu vou colocar então a métrica do custo. E aqui está já o filtro do orgânico colocado, se não tivesse teríamos que colocar.
Podemos dar aqui um nome, convém sempre darmos um nome para sabermos o que é que está ali, quando nós temos muitos dados combinados. Vou então aqui apagar o filtro, porque ele está posto no Google Analytics na nossa combinação de dados, por isso eu posso simplesmente apagá-lo e fiquei aqui com o custo e a receita, ou ao contrário. Porque é que o custo está aqui em cima? O custo é uma métrica, portanto tem que vir aqui para baixo. Pronto, fiquei então com a receita e com o custo. Porquê é que o custo não tem moeda? Porque nós não definimos que ele era uma moeda e ele não conseguiu identificar. E eu vou então aqui aos recursos, gerir origens de dados. Quando nós conectamos uma origem de dados, depois temos este, eu fiz editar, desculpem, temos aqui este ecrã de edição de todos os dados. Quando é o Google Analytics, quando é a Search Console, nós não precisamos nos preocupar com isto, porque automaticamente eles estão bem mapeados e com o tipo correto de campo. No entanto, se nós formos ligar a um Google Sheets ou outra coisa que seja nossa, convém virmos aqui para perceber se isto está ok. Por exemplo, o custo, ele identificou como um número, mas não como uma moeda. E eu vou então clicar e dizer que isto é uma moeda e que está em euros. Também aqui ele decidiu que pode somar isto. Como pode, eu vou deixar estar. Mas se, por exemplo, ele não fosse um tipo de elemento que não possa ser somado, nós vimos aqui e podemos colocar nenhum para ele não somar. O produto é um texto, está ok, e este record count é o número de vezes que aquilo aparece. A maior parte das vezes isto não nos interessa. Quando nós tivermos aqui algum tipo de elemento, porque temos colunas a mais, com elementos que não queremos para este relatório, por exemplo, nós não precisamos de o apagar do nosso Google Sheets se fizer sentido estar lá. Podemos clicar aqui nestes 3 pontinhos e simplesmente dizer ocultar. Isto faz com que esta métrica deixe de estar disponível nos nossos relatórios, portanto deixa de estar naquela barra lateral passível de ser utilizada no nosso relatório. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção quando estou a falar de Data Studio é que tudo o que é taxas nós temos que ter muito cuidado, porque ele como tenta somar, por exemplo, se vocês tivessem uma taxa de conversão, ele vai tentar somar essa taxa. E então o que eu aconselho é que vocês façam então aqui o ocultar desse campo e depois aqui fazem o adicionar um campo e calculam a taxa aqui dentro do Data Studio, de forma a que não haja então problema. Nós já vamos calcular um campo e vocês já vão ver que é extremamente fácil. Vou então fazer concluído, fechar isto e automaticamente aqui o meu custo já ficou então em euros, como eu disse que era e mapeei. Vou então aqui adicionar uma métrica e dizer que quero criar um campo. Qual é a diferença entre criar um campo aqui ou criar um campo na origem de dados, naquele menu em que estávamos ainda agora? Se nós criarmos o campo diretamente naquele menu de origem de dados, ele vai ficar disponível para todo o relatório. Se nós criarmos um campo diretamente neste elemento, ele só vai existir dentro deste elemento. Eu vou então aqui dizer que é lucro. E então o meu lucro é a receita, e eu aparece-me logo aqui a dimensão, menos o custo. Ok? Pronto. Vocês depois aqui podem dizer na mesma qual é o tipo deste campo, e neste caso vou dizer então que é moeda e que é euros. Podem dizer outro tipo de comparação aqui, às vezes querem só uma porcentagem do total, porcentagem do máximo, diferença do máximo, coisas assim. E vamos então aplicar. E ele vai-nos acrescentar aqui uma coluna, que é então a receita menos o custo. Isto foi uma fórmula muito simples que eu coloquei aqui. Há várias formas que vocês conseguem fazer, de soma, de multiplicação, de esta que eu fiz aqui de subtração, desculpem, mas também outras. Vocês se forem procurar na documentação do Google Data Studio, conseguem então encontrar várias. Há algumas que ainda faltam, há outras que são bastante úteis, por exemplo, há uma que é o case, que nos permite dar novos nomes ou agrupar as nossas métricas de formas distintas, por exemplo, e isso pode ser muito útil. Depois há um sem fim e vocês têm mesmo que pesquisar o que precisam e está sempre a evoluir, portanto é um produto bastante recente e vai criando novas campanhas aqui. Pronto, aqui em cima teríamos então que alterar na mesma, podemos voltar a pôr isto aqui com a nossa Master View, por exemplo, e colocávamos aqui a receita, vamos imaginar, receita do produto, só colocar o filtro, que é para não nos esquecermos que temos então aqui que ter a nossa receita do produto
para o tráfego orgânico e depois podíamos pôr aqui tudo o que nos apetecesse, por exemplo, a taxa de conversão em e-commerce também global para não ser produto a produto. Pronto, filtrar aqui também para o nosso tráfego orgânico e depois vou apagar estas duas métricas porque não preciso delas. Pronto, trocar aqui outra vez o nosso nome, receita SEO, por exemplo. É óbvio que aquilo que eu estou-vos aqui a mostrar é só tentar passar por vários elementos. Podem deixar aqui este filtro do país ou apagá-lo, também é ao vosso critério. E ficaríamos então com uma página onde conseguimos ver o produto, a receita, o custo e o lucro. Outra coisa que eu ainda não vos disse é que vocês podem, quando estamos assim numa tabela, por exemplo, mudar a ordenação. Tudo bem que nós dissemos que a ordenação que ficava automaticamente era pela receita do produto, mas, por exemplo, se eu quiser saber o produto que me deu mais lucro, eu posso simplesmente clicar aqui nesta coluna e ele então também ordena por essa coluna, dessa forma. Outra coisa que vocês podiam fazer era, por exemplo, vamos imaginar aqui nesta nossa vista geral, eu vou duplicar, só para vos mostrar então a diferença aqui do filtro. Se nós quisermos criar então outro filtro, vamos imaginar, estávamos aqui com o tráfego orgânico e agora criamos uma para o tráfego de referência, por exemplo. Então, eu vou apagar aqui este filtro, adiciono um segundo filtro, ok? Criar um filtro, eles depois ficam aqui todos disponíveis. Damos-lhe outro nome. Vou na mesma utilizar o canal, mas vocês podem usar a origem, por exemplo. Ok? E ele vai então aqui editar, e nós depois podíamos editar aqui, veem que o filtro já ficou aqui disponível. Tráfego de referência. Tráfego de referência também. Ok, pronto. E ele ficava então aqui disponível para nós usarmos, era aquilo que eu vos dizia, que ele é um filtro então global, que fica disponível em todo o relatório. Portanto, vocês têm sempre esta hipótese. Outro pormenor que eu queria que vocês também vissem é que, por exemplo, quando estamos aqui na receita do produto, neste caso, por acaso temos aqui temos aqui um elemento que tem então casas decimais. Onde é que vocês alteram as casas decimais? Selecionam o elemento, a tabela, ou o que for, por exemplo aqui, esta receita. E automaticamente aqui no estilo, temos então essas opções. Como isto é uma métrica, aparece-nos logo aqui precisão decimal e eu posso dizer se quero uma, duas, três casas. Eu sei que neste caso, vindo do Google Analytics, nós nunca temos mais do que duas casas, mas em alguns casos, importações de Google Sheets, por exemplo, podem vir com muitas casas decimais e vocês vêm aqui e dizem que só querem duas e aquilo aparece. Ou mesmo dizem que querem em números compactos e ele transforma então a nossa métrica, aqui não transformou, não sei muito bem porquê, mas normalmente transforma, por exemplo, 1000 e ele coloca 1K, ok? É isso que ele costuma fazer. E vocês podem fazer isto tanto nas métricas como também aqui nas tabelas, sendo que têm que vir um bocadinho mais para baixo e depois aqui diz métricas e diz coluna 1, coluna 2, coluna 3, e vocês escolhem se querem, qual é a precisão decimal que querem e tudo isso. Portanto, vocês depois aqui nos estilos têm também muitas opções. Aquilo que o Micael estava então a dizer há bocado, que foi um excelente input, é a questão da data, porque se nós tivermos, por exemplo, na primeira página, e vamos imaginar que alterarmos aqui este período temporal para os últimos 7 dias, quando eu mudo de página, este período temporal não vai comigo, ok? Portanto, eu vou aqui passar para a página seguinte e ele volta a ter aquele período temporal dos últimos 30 dias que eu coloquei. Porquê? Porque estes pickers da data são independentes, está um por cada página. E o que o Micael estava a dizer, e muito bem, é que nós podemos colocar aqui o botão direito e dizer que queremos criar ao nível do relatório, isto para qualquer elemento. E se criarmos ao nível do relatório, ele vai acrescentar um clone, deste picker, estão a ver que agora ficamos aqui com dois, por exemplo, vai então criar um clone deste picker, eu não sei se coisei o certo, vamos acreditar que sim.
E sempre que nós mudarmos, então, numa página, ele vai mudar nas duas. Portanto, se eu aqui puser, então, os últimos 7 dias, se eu tiver apagado o correto, ao passar para a segunda, pronto, ele agora está aqui com 2 ainda, mas os 7 dias passaram, então, atrás de mim. Pronto, vou deixar assim os dois, que é para vos mostrar. Portanto, vou pôr aqui últimos 7 dias, outra vez, desculpem lá. E então aqui, o que é que acontece? O que é global do relatório vem com aquela data atrás de nós, o que é independente da página ficava então com outra vez o período que nós tínhamos colocado como o período por defeito para, para esta data, ok? Pronto, vocês podem então escolher se querem o data picker ao nível do relatório ou não, e o mesmo para este elemento. É claro que nós podemos fazer então, criar ao nível do relatório e depois não temos que nos preocupar porque o logotipo vem atrás de nós. Aqui no texto, como isto vai ser um clone, se nós criarmos ao nível do relatório, não vamos conseguir editar o título página a página, por exemplo, ok? Podem também ter isso em atenção. Pronto, acho que já passei por tudo aquilo que eu escolhi. Eu também ia fazer uma página, portanto, esta aqui, já está-me perdi. Esta é a da receita, e esta é do tráfego de referência, em que vocês também podem colocar aqui, por exemplo, as origens. Pedimos, isto era o tráfego, sim, fizemos aqui o tráfego de referência. Neste caso, o tráfego de referência, eu gosto mais de ver a tabela com, por exemplo, a origem, e não tanto esta evolução temporal, mais o saber que sites é que nos estão a trazer mais visitas, e então aqui conseguíamos ver os nossos diferentes sites que nos estão a trazer visitas. Vou organizar aqui por sessões. E depois isto aqui, vocês têm que personalizar ao vosso gosto e de acordo com aquilo que querem. Eu também costumo ter uma página igualzinha a esta para o tráfego direto, igualzinha não, porque não costumo pôr este gráfico circular porque não faz tanto sentido. A maior parte do tráfego direto vai ser à partida returning visitors, mas também costumo ter uma destas para o tráfego direto, mas que é basicamente igual, criar apenas um novo filtro que seja tráfego direto em vez de tráfego de referência, aplicar a todos os elementos e vamos então tendo sempre aqui essas visões de overview do nosso relatório. Como é que nós podemos então partilhar isto com a nossa chefia, com os nossos colegas, com quem for? Se nós quisermos partilhar para eles poderem editar, nós temos que os adicionar aqui, portanto, vemos aqui os acessos e vamos adicionando aqui as pessoas e decidimos se elas podem ver ou se podem editar, se tivermos o e-mail das pessoas. Outra forma que nós temos é, por exemplo, não é aqui, é aqui nesta setinha. Podemos convidar as pessoas, que é este que estávamos aqui a ver. Podemos agendar uma entrega de e-mail. Vamos imaginar que nós temos um cliente, porque estamos numa agência e que o cliente quer um relatório semanal. Nós podemos criar o relatório em Data Studio. Nunca mais nos preocupamos em ter que o editar, porque ele fica automaticamente editado e atualizado. E todas as semanas mandamos um e-mail automaticamente a partir daqui, agendamos, para ele ser então enviado para o nosso cliente e ele vem aqui ver. Podemos também partilhar apenas o link, sempre que a pessoa visitar o relatório, ele vai estar atualizado, ok? Portanto, tudo o que for através do link, sempre que a pessoa cá vem, ele está atualizado. Vamos imaginar que eu agora chegava aqui e mudava as cores, vocês voltavam a entrar no link e vinham com cores novas, vinham com elementos novos, vinham com dados novos, o que fosse. Se transferirem o relatório em PDF, é que pronto, perde essa capacidade de atualização. Pronto, eu agora estou aberta nestes últimos 10 minutos para as vossas questões, se tiverem. Obrigada, Sara, ainda bem. Espero que agora consigam aplicar e tornar os vossos relatórios mais fáceis de fazer, porque quando apareceu o Data Studio, eu confesso-vos que foi para mim uma salvação, porque deixei de ter que estar tão a fazer relatórios no meu dia a dia, não é? Portanto, eu uso mesmo isto no meu dia a dia, os meus relatórios diários estão aqui. Obrigada, Tiago e Mónica também. Pronto, se vocês precisarem de alguma coisa, se precisarem de alguma ajuda. Eu não sei se podem partilhar, eu não fiz nenhuma apresentação, Fernando, eu não fiz nenhuma apresentação PowerPoint, eu estive aqui a criar o relatório porque achei que fazia mais sentido, por isso não sei se estará disponível.
Obrigada, Sara. Pronto, se precisarem de alguma ajuda também me podem contactar. Fico muito contente que tenham gostado. Sim, é mesmo isso, João Paulo. É praticar e o que eu sinto que demora mais nem é tanto dominar a ferramenta, mas é o percebermos que relatório é que queremos fazer. É mais isso. Sim, a minha ideia era mesmo essa, fazer aqui um overview para vocês verem o que é que queriam. Portanto, a conta está em português. Os cabeçalhos. Os cabeçalhos são aqui o menu. É isso, Karina? Ou é os cabeçalhos daqui estas métricas? Se for aqui o nome das métricas, temos duas hipóteses. Ok, pronto. São editáveis manualmente, exatamente. Vocês podem editar manualmente aqui, portanto, ou aqui, se for só para este elemento, vamos imaginar que aqui podíamos querer pôr users, podemos fazer assim, ou também naquele menu de gerir a origem de dados, vocês podem também, deixem aqui ele carregar, aqui, ok? Portanto, invent action, vocês podem trocar aqui os nomes. Isto se fizer sentido. No queijo. Sim, mas isso é porque o que está a vir da minha conta do Google Analytics, que está em português, mas que as traduções são muito más e então tem elementos que eles não traduzem, Karina. É por isso que no queijo está em inglês. Mas tu podes editar manualmente aqui, Event Action, por exemplo, e isto passava a estar em todo o lado. Deixa-me aqui ver as sessões. Sessões. Mas o está metade em inglês, metade em português, porque a tradução do Analytics não é melhor. Vou pôr aqui session só para perceberes. Se editares aqui na origem de dados, fica então automaticamente aplicado em todo o lado, ok? Sessions, pronto. Se editares aqui, só para este caso, ele fica só aplicado aqui, portanto ficou só users aqui em cima e não ficou aqui em baixo. Tens esta opção. Mas pronto, mas isto aqui, o meu está um bocado baralhado, é mesmo por causa da tradução do Google Analytics que não é a melhor para português. Sim, Marta, eu posso. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu posso-vos deixar o meu link se quiserem, mas podem me encontrar no LinkedIn e mandem uma mensagem que eu tenho todo o gosto em ajudar. Para os dados do Facebook, assim, nós temos na minha empresa nós temos então uma conta com o Supermetrics e o Supermetrics permite-nos sacar os dados do Facebook, tanto do Facebook Ads como do Facebook Orgânicos, para um Google Sheets. Portanto, nós temos uma conta que pagamos o ano inteiro, que é um conector para o Google Sheets, que permite-nos ligar a várias plataformas e trazer isso para o Google Sheets. E dessa forma nós temos tudo automatizado. Portanto, eu nunca vou ao Facebook buscar nada, porque já está automaticamente preenchido no meu Google Sheets, que passa para o meu Data Studio. No entanto, o Supermetrics é um bocadinho caro. Se vocês não tiverem essa opção, o que eu sugiro é que criem uma forma baseada no template de exportação do Facebook, ok? Portanto, quando nós estamos, por exemplo, numa página ou quando estamos no Google Ads, há aquele export que podemos trazer com os dados. Se vocês fizerem esse export, colocarem esse export no Google Sheets e depois montarem o vosso Data Studio em função dessa estrutura do export do Facebook, será só de X em X dias ir lá fazer o export e colar, sem ter mais nenhum trabalho. Ok? Isto para ser uma versão grátis do que vocês podem fazer. Conector para SharePoint, não sei, Paulo. Eu acredito que sim, porque existe um conector para praticamente tudo. A maior parte deles são pagos. Não sei se no SharePoint faz sentido isto que eu estava a dizer aqui para o Fernando do Facebook. Podemos ver aqui se existe. Espera aí, portanto, se eu fizer aqui adicionar dados e pesquisar SharePoint, não me parece que haja aqui já nada feito, ok?
Mas pronto, vocês, se quiserem sempre soluções gratuitas, o que eu aconselho é usarem os exports da plataforma, colarem-nos tal como eles chegam num Google Sheets, a seguir ligarem esse Google Sheets ao Data Studio, tentarem montar o vosso relatório com base nisso, portanto nós temos aquela questão de criar métricas novas diretamente no Data Studio, etc. E dessa forma, depois o único trabalho é ir fazer o export e colar, mas não tem mais trabalho. Isto na versão gratuita, claro. Então, na tabela, ou em qualquer outro elemento, Micael, aqui podes então fazer intervalo de datas. O meu está automático e ao ser automático está com o filtro lá de cima. Fazemos personalizado e escolhemos o que é que nós queremos. E pode ser uma data fixa ou pode ser, portanto, tens aqui fixas e tu escolhes a data fixa, últimos 7 dias, 14, tens tudo igual aqui. E tens ainda o avançado, que eu uso, por exemplo, em alguns gráficos de barras. Vamos imaginar, aqui em cima eu normalmente tenho este mês, mas nos meus gráficos de barras eu quero ver a evolução dos últimos 3 meses. Então ponho hoje menos 3, não é 303? Oi. Portanto, vou aqui à data, avançado, e ponho hoje menos. Não está a colaborar comigo isto. Avançado. Hoje menos 3. E depois aqui escolho meses. Okay? E ele vai-me começar então no dia 1 de abril. E depois fico com abril, maio, junho e julho, por exemplo, os últimos 3 meses, mais este mês em que estamos, e ele faz-me então isto, se fosse um gráfico de barras, fazia mais sentido. Posso transformar aqui num gráfico de barras, vamos imaginar, em que tínhamos aqui os utilizadores e as sessões, e ali tínhamos a data, e depois vocês podem ainda aqui, eu quero que isto apareça. Portanto, é a data, mas quero que apareça ano e mês só, não quero ao dia. Eu não vos disse isto aqui do aglomerado da data, mas vocês, quando têm uma dimensão a data, aqui no nível de detalhe, podem escolher se querem mês, ano, o que é que querem. E, por exemplo, eu normalmente tenho isto assim num gráfico de tabelas, depois ordenado de forma ascendente, e vejo os utilizadores e as sessões dos últimos 3 meses mais o atual, porque aqui no personalizado fiz isto. E isto faz com que depois, se eu selecionar aqui outra data, por exemplo, últimos 7 dias, vai últimos 7 dias era que já estavam, não é? Últimos 7, aplicar. Ele só está a atualizar estes e este, porque o gráfico ficou então independente. Espero ter conseguido responder, Micael. Eu costumo utilizar isto mais para in-house. No entanto, conheço colegas, porque também o meu trabalho é mais in-house atualmente do que para clientes. Conheço colegas em agências que utilizam estes relatórios para clientes, por exemplo, clientes que todas as semanas querem um relatório de redes sociais. Eles montam no Google Data Studio e desta forma não perdem tanto tempo a embelezá-lo e a pô-lo bonito e preparadinho para ir, mesmo que depois venham aqui e façam o download para PDF. Conheço pessoas que fazem isso, ok? Também já recebi coisas de clientes, portanto, vamos imaginar, um dos negócios da AdClick é a geração de leads para clientes e tenho relatórios de Data Studio de clientes que partilham comigo para eu ver, por exemplo, a qualidade das leads que nós estamos a enviar e como é que elas estão a evoluir. Porque isto permite que eu não tenha acesso às fontes de dados todas, não é? Portanto, eu partilho este meu relatório com alguém e a pessoa só está a ver aquilo que eu pus no relatório. Pode mudar a data, pode mudar os filtros, mas não está a ver a minha fonte de dados no global. Então, por exemplo, os meus clientes fazem esse relatório para mim, para a qualidade da lead, e eu só estou a ver das leads que eu lhes mandei, não estou a ver dos outros parceiros que também lhes estão a vender leads. Portanto, eu acho que é útil para todos os fatores, tanto para nós como para partilharmos com clientes ou os clientes partilharem connosco, porque tem essa vantagem.